Bom dia! Gente, quando a gente faz o que gosta, é todo dia a dia, né? Sábado, estamos aqui recebendo vocês para mostrar um pouquinho peça, falar sobre reação de tecido. Bom dia, gente! Bom dia, Bru! Hoje vai ser uma live muito especial porque eu vou falar com vocês, vou mostrar, tem aqui no fundo, ó, algumas roupinhas para mostrar para vocês. Vou falar sobre reação de tecido, sobre caimento. E, gente, hoje como é sábado, tô de casa, tô com a família, tô com a criança, tenho os cachorros. Então, é tudo bem improvisado mesmo. Fiquem comigo até o final. Depois que eu passar todo o conteúdo de tecido, a Bruna vai falar um pouquinho sobre noções básicas de modelagem. Então, se você tá começando agora, vai ser super importante toda essa live. No fim da live, eu vou também enviar por e-mail para quem ficar com a gente até o final uma modelagem de uma camisa. Então, vocês vão receber digitalmente a modelagem da camisa e depois, na semana que vem, eu vou fazer uma aula sobre corte. Então, eu vou pegar essa modelagem que vocês vão ter acesso, porque vocês vão receber por e-mail. E aí, eu vou ensinar vocês a fazerem um risco no tecido e também fazer o corte de uma peça. Então, eu vou fixar aqui o tema da live de hoje, que é reação de tecido. A gente vai falar sobre, a gente vai dar continuidade, né, às duas categorias, que são tecidos de malha e tecidos planos. E se você tá ao vivo aqui comigo, pega esse aviãozinho, manda para as amigas, para quem tem interesse de assuntos de moda. Eu sou a Marcela Novaes, para quem não me conhece. Esse conteúdo que eu tô gerando é um conteúdo para quem quer abrir a sua própria marca ou para quem já tem loja e quer começar a vender produtos de fabricação própria e não tem ideia por onde começar. Eu tenho 8 anos de experiência no ramo de confecção, então eu venho aqui para dar essa assessoria. Hoje eu faço consultoria e mentoria também. E eu comecei fazendo as lives para vocês poderem ter mais noção, para a gente começar a apurar o olhar de vocês, para vocês terem mais autonomia, para começar a comprar o tecido de vocês e começar a entender o passo a passo da confecção. Então, diferente do que muitos pensam, o desenvolvimento do produto ele começa lá na modelagem ou no croquis. Então, quando a gente pensa em fabricar uma roupa, a gente não deve procurar diretamente uma costureira. A gente precisa primeiro de uma modelista ou de uma desenhista. Se a gente já tem a foto, se a gente já tem a peça, a gente pode ir direto para a modelista. No caso aqui da nossa empresa, principalmente quando a gente está falando de um trabalho com a Bruna faz também a simulação 3D. Para que serve a simulação 3D? Serve para a gente alinhar a expectativa entre oficina, entre confecção e cliente, para que a peça esteja atendendo o desejo de vocês. Então, como é aquela peça de frente, como é de lado, como é de costas, como é o fechamento, se tem zíper, se tem botão, se vai elástico. Então, a gente costuma fazer a simulação 3D, né? A Bruna costuma fazer e ela vai falar mais um pouquinho sobre isso mais pra frente. E eu vou mostrar pra vocês algumas peças que eu separei aqui hoje. Eu trouxe um mix de tecidos, eu trouxe tecidos de malha e tecidos planos. E o importante do olhar de vocês agora é vocês baterem o olho nas peças e pensarem assim: o que se requer para confeccionar esta peça? Então, além do tecido, se requer bojo, se requer forro, se requer regulador, se requer entretela, botão, elástico. Então, eu trouxe peças que vão precisar dessas coisas. Então, é super importante que vocês interajam aqui comigo, que vocês respondam, né? Quando vocês visualizarem, eu vou mostrar peça por peça, o que vocês imaginam que precisa, né, para a produção daquela peça. E eu vou passando ponto por ponto. Qual é o tecido, se vai bojo, se não vai, qual é o tipo de tecido, qual a composição do tecido, qual é o tipo de fechamento, se vai entretela, se não vai. Então, a gente vai passar peça por peça e eu vou mostrar para vocês. Hoje eu já vim vestida com um blazer de linho
É uma peça piloto, tá? Todas as peças que eu vou mostrar aqui pra vocês hoje são peças piloto do acervo do meu ateliê. Então, muitas delas são de clientes. E ontem eu mandei mensagem para todos os clientes pedindo autorização para mostrar esses produtos. E todos esses produtos que eu estou mostrando foram autorizados pelos clientes, tá? Então, a maioria aqui, a gente fez o desenvolvimento do zero. Então, é por isso que eu tenho esse olhar bem apurado. Essa pecinha aqui é da mesma marca deste blazer. É uma peça que ela é de linho. Na quinta-feira de manhã, nós falamos sobre tecido de malha e tecido plano. Este é um tecido que entra na categoria dos planos. Por quê? Porque ele não estica, tá vendo? Ele é um tecido sem elasticidade. Porém, a cliente me pediu para fazer o desenvolvimento com elasticidade nas mangas e também na cintura. Então, vocês estão vendo esse franzidinho aqui. A gente fez a colocação de elástico tanto nas mangas como na cintura. Então, o que se requer para a fabricação deste cropped, por exemplo? Se requer a modelagem, a ficha técnica, que é o beabá de como a gente vai fazer o fechamento. Se requer o tecido de linho e também o elástico que vai aqui nas mangas e na cintura. Só o elástico? Não. A gente precisa também que a modelista informe qual é a medida desses elásticos. Porque quando a costureira estiver fazendo a colocação, ela vai conferir... Nina! Ela vai conferir qual é a medida deste elástico para fazer a colocação da costura na medida correta. Então, a mesma medida que está deste lado é a mesma medida que está desse lado. Então, a gente precisa seguir uma medida de elástico padrão. Então, essa é a primeira peça que eu trouxe aqui para vocês. E é uma peça recém-lançada de uma marca super incrível de Campinas, que é uma marca sustentável. A gente fez toda a produção consciente, descarte consciente, demos máximo aproveitamento do tecido através do encaixe, né? Quem fez esse encaixe foi a Bruna. A Bruna fez o encaixe lá de todas as partes, né? Manga, frente, costas, para a gente ter um melhor aproveitamento de tecido. Quando a gente tem um melhor aproveitamento de tecido, a gente não produz um lixo. Então a gente tem todo o passo a passo, todo o processo de desenvolvimento, a gente traz uma consciência, tá? Daqui a pouquinho eu vou falar desse blazer, que também é dessa marca, mas antes eu vou falar do kimono. Este é um kimono, também de tecido plano. Ele já é uma peça mais básica, que não precisa de muitos aviamentos, né? Eu vou mostrar pra vocês. Ele é uma peça bem longa, bem comprida, de manga, meia manga, ó, tá vendo? E aqui, quando eu mostro pra vocês este kimono, o que vem na mente de vocês? O que se requer pra fazer uma peça dessa? Esse é um tecido plano, a gente fez no viscolinho e a única coisa que a gente precisou de aviamento nessa peça é a entretela. A entretela, ela vai nessa parte aqui do kimono e ela serve para dar maior sustentação na peça. Então, essa peça a gente precisou, claro, como todas, da modelagem, da ficha técnica, do tecido e da entretela, para dar essa sustentação nessa partezinha aqui da frente. Então, este tecido que é o viscolinho, ele é 100% viscose. E ele também entra na categoria dos tecidos planos. Kimono é muito solicitado por marcas casual e também de beachwear, porque kimono é uma peça que pode ser usada como saída de praia. E é uma peça meia estação que vende muito o ano inteiro, tá? Essa daqui é da marca Eclos, que a gente ainda tá em desenvolvimento, a gente ainda tá testando alguns tecidos. A Mari, que é a dona da marca,
ela pediu pra gente fazer no viscolinho e agora a gente tá repilotando no linho, porque o linho ele é mais duro, ele traz mais caimento e ela, antes de aprovar a produção em grande escala, ela quer testar a reação do tecido. Então a gente já testou no viscolinho, agora a gente tá testando no linho e depois eu vou mostrar pra vocês nos stories a diferença de um e de outro do caimento pra vocês entenderem. Então, gente, agora eu vou falar desse blazer que eu tô vestindo e depois eu vou mostrar, ó, body, saia de tule, que é uma saia com brilho maravilhosa. Vou mostrar cropped de amarrar, esse é um cropped que vai bastante aviamento, principalmente nas alças. E ele faz conjunto com shorts, parece um conjunto, um macaquinho, mas ele é shorts e cropped. E por último, eu vou falar de uma camisa também de linho, com um body que pode ser moda casual ou beachwear, tá? Então, vamos lá apurar o olhar de vocês agora pro blazer. O blazer é uma peça mais difícil de fazer. Então eu vou mostrar pra vocês e quem tiver aqui comigo ao vivo, deixa nos comentários o que vocês imaginam que é necessário para fazer o desenvolvimento desse produto, além do tecido, claro. Então, muitos blazers têm ombreira, mas essa é uma peça que não vai ombreira. Já tô dando a dica pra vocês que esse daqui não vai, né? Mas ele vai botões, ele tem bolso. E a parte de dentro, que é o maior segredo, eu vou tirar do corpo pra mostrar pra vocês daqui a pouco como que é o acabamento de dentro. Porque geralmente blazer, o que ele vai? Ou ele é forrado com forro de cetim, forro de malha, ou ele é feito um outro tipo de acabamento que eu vou tirar do corpo e vou mostrar pra vocês qual é o tipo de acabamento que a gente usou pra essa marca. Então aqui, Léo, é isso mesmo, ó, precisamos de botões, é visível, né, que a gente precisa de botão. A gente precisa de entretela também, porque aqui, ó, vocês não conseguem sentir a textura, mas quando eu pego, ele é durinho. Ó, tá vendo? Diferentemente aqui, ó, que tem uma camadinha de linho, o blazer, ele tem essa parte mais dura. Então, aqui, neste caso, deste blazer, vai entretela aqui. Ele vai entretela também na parte dos bolsos. E ele traz mais um caimento, ele deixa mais... A função da entretela, a Bruna pode dizer melhor do que eu, é dar mais sustentação para a peça. Então, essa é uma peça que vai linho, vai entretela e vai botões. E também precisa de maquinário especializado para fazer os caseados. Então, aqui no desenvolvimento desse blazer, a gente começa no desenvolvimento da modelagem. Na modelagem tem os riscos, tanto do linho como das entretelas, tem gabarito de bolso, tem gabarito de caseado. Então, quando a costureira termina a costura e vai pregar os botões, a nossa modelista, ela sempre libera um gabarito, que é um papel onde mostra a fixação dos botões. Então, isso a gente chama de gabarito. E é muito importante que isso venha na modelagem, para que a gente mantenha um padrão em todas as peças. Então, pensa, a gente ficar medindo com a fita métrica, peça por peça para fazer a colocação dos botões. É muito mais fácil a gente ter um gabarito. Então, a gente utiliza desse gabarito para dar esse norte na colocação dos botões. Eu vou tirar esse blazer do corpo agora. Vou colocar o kimono e vou mostrar pra vocês como é a parte interior dele, a parte de acabamento, pra vocês começarem a entender um pouquinho sobre acabamento. Então, eu vou mostrar pra vocês, eu vou virar a câmera, vou colocar ele sobre a mesa e vou mostrar pra vocês a questão do acabamento dele, que é super diferente, mas é uma praticidade fazer o acabamento dessa forma. Essa peça é a piloto, então ela não está 100% acabada. A gente fez a parte de acabamento em uma parte só. Então eu vou virar a câmera aqui agora para vocês, para mostrar a parte de acabamento dessa peça. Então essa é uma peça que na produção nós não colocamos forro. E também não deixamos dessa forma. Como que nós fizemos o acabamento por dentro? Nós fizemos com viés.
Então, a produção todinha saiu, não sai com linha à vista, saiu com viés. Essa aqui foi uma sugestão de tipo de acabamento da nossa modelista Bruna e a produção todinha acompanhou o viés. Então, a gente não precisou fazer colocação de forro e a gente resolveu com esse viés. Para fazer a colocação desse viés, precisa de um aparelhinho específico, que é o aparelho de viés, e existe uma medida própria. Então, por exemplo, na piloto, que é essa, nós usamos viés, se não me engano, de 4 centímetros. Mas na produção, nós usamos de 2. Isso significa que tem 2 medidas de aparelho para fazer a colocação e a costura dessa peça. Então, basicamente, a gente não precisou do forro, mas a gente precisou fazer a colocação de viés. Então, fazendo um checklist aqui com vocês do que se requer para a produção deste blazer. 1, linho. 2, viés. 3, entretela. 4, botões. Então, a gente precisa não só do linho, a gente precisa de tudo isso na quantidade adequada, com planejamento, com risco, com gabarito de bolso, gabarito de botão, para conseguir fazer toda essa produção para que ela saia perfeita e para que ela mantenha um padrão. Olha, eu não diria que é uma peça complicada, Léo, eu diria que é uma peça que dá trabalho. Então, não é uma peça rápida de se fechar. Então, quando a gente já costura bastante coisa, a gente tem noção do tempo de máquina. Então, o tempo de máquina desse blazer é elevada, mas não é complicado. Eu, particularmente, adoro costurar esse tipo de peça. É uma peça mais cara, que com certeza o custo final dele é mais alto, mas é uma peça que você não encontra em muitos lugares, né? Então, gente, eu vou começar a mostrar pra vocês agora tudo que eu tenho aqui no fundinho, né, que eu separei pra vocês nos bustinhos de costura, pra vocês começarem a entender, né, qual é o tipo de cada tecido e o que se requer pra fazer todas essas peças aqui. Então, eu vou começar por esse, que é um body e uma saia. Eu vou virar a câmera também daqui a pouco pra mostrar os detalhes. Mas eu vou trazer ele mais pertinho aqui também, para vocês conseguirem ver. Então, esse é um body de suplex. É um suplex de poliamida e é um tecido próprio para água. Esse aqui, ele não tem bojo, mas ele é duplo. Então, para não ficar transparente, a camada do seio, ela tem 2 camadas de tecido. E aqui embaixo não tem fecho. Eu separei 2 bodies, eu separei um com fechamento e outro sem, para vocês terem noção, né, do que muda. Então aqui, no caso desse body, ele vai elástico aqui, nessa parte da cava da calcinha, e ele vai o elástico rebatido aqui por dentro, para quando a cliente vestir, essa parte ter elasticidade. Então, para fazer essa peça, este body, o que se requer? O suplex de poliéster, o elástico, aqui a gente utiliza elástico de 7 milímetros e não precisa de forro, porque o próprio tecido a gente faz forrado. A parte das costas dele, como não é dupla, é só a parte da frente, o acabamento dele é feito com viés. E aqui é um momento que eu vou virar a câmera para vocês conseguirem ver mais de perto como que é esse viés. Ó, é um galãozinho, também precisa de um aparelho para passar, e a gente chama isso aqui de viés. Então, enquanto a frente tem acabamento embutido, porque é duplo, atrás é rebatido com fechamento de viés, tá? Então, esse é o body que eu separei para fazer conjunto com uma saia de tule. A saia de tule também tem suplex na produção dela, eu vou mostrar para vocês. E além do suplex, o tule também tem elasticidade. Então, aqui a gente está falando de um tecido
de malha, que é o suplex de poliamida. E a saia não necessariamente precisa ser o mesmo suplex, mas a gente fez aqui para na loja conseguir vender também casado. Isso daqui é um estilo de ano novo, tá? Então aqui, ó, na cintura da saia, ela vai o suplex também. E o corpo da saia foi feito em um tule, chama-se tule glamour, e ele tem elasticidade também. Esse tule, por ter elasticidade, ele entra na categoria dos tecidos de malha, e essa saia foi feita com tule, com suplex, e aqui na cintura também vai elástico. E os mesmos detalhes que a gente tem ali em cima, a gente tem na barra. Então depois eu vou mostrar para vocês foto no corpo, eu posto nos stories no fim da live, para vocês verem no corpo a peça inteira. Então aqui a gente vendeu muito com calcinha hot pants também, que poderia ser no mesmo suplex do body. Então o que se requer para fazer uma saia dessa? Tecido de suplex, o tecido de tule, o elástico na cintura e só. É uma peça mais simples, não é tão fácil de fazer porque aqui se requer 2 cortes separados, um infesto e um corte para o tule e depois um infesto e um corte para as faixas de suplex. Então é uma produção de 2 tipos de tecido, mas é uma produção que fica super linda. Eu vou mostrar agora, vou passar para esse modelo aqui. Então, vocês batendo o olho aqui, assim, de longe, o que vocês imaginam que precisa para fazer um cropped desse, por exemplo, que é amarrado? Vocês imaginam que é tecido de malha ou tecido plano? Será que vocês já estão conseguindo ficar com o olhar um pouquinho apurado? Responde aqui para mim nos comentários. Plano ou de malha? O que parece para vocês? Vamos ver se alguém arrisca dizer se é plano ou malha. Ninguém arrisca dizer, gente? Ou vocês estão com muita dúvida ou com muito sono, porque sábado 9h24 da manhã é complicado, né? Então, esse é um tecido que é plano. O nome desse tecido é crepinho. Eu vou mostrar mais de perto para vocês. Ó, ele não tem elasticidade. Ele é um crepinho. Ó, o Léo acha que é malha. É um crepe. Claro que pode, Bru, pode responder. É que agora eu já falei, eu não sei se tá chegando com atraso para vocês, mas ninguém respondeu, eu acabei falando que é um crepinho. Mas ele tem um forro diferente por dentro. Eu vou mostrar pra vocês e aí vocês podem dizer do que vocês imaginam, de qual material vocês imaginam que é o forro. Ó, então eu vou abrir ele. E ele é forrado. O que vocês imaginam que é esse forrinho aqui de dentro? A gente não fez essa peça dupla, né? A gente fez um tecido fora e outro dentro. Então aqui fora eu já falei que ele é crepinho. É um tecido plano, 100% poliéster e não tem elasticidade. Ele tem umas nervuras assim, tá vendo? A Bru chutou que é um tecido de malha. A parte de dentro do forro é malha, mas a parte de fora é um tecido plano que chama crepinho. Então aqui é um tecido de malha, é uma malha de 95% poliéster, 5% elastano, mas a gente fez o forro de malha. Então, nesse modelo, por exemplo, de cropped, o que a gente precisa para fazer ele? Vocês observaram que a alça tem reguladores? Então, ó. Regulador nas alças, forro de malha, tecido por fora. Vocês acham que vai elástico aqui? Vocês acham que precisa em alguma parte do cropped ir elástico? Qual a opinião de vocês? O que vocês pensam sobre o aviamento elástico?
Ninguém sabe se vai elástico ou não. Gente, quando a peça tem este regulador, eu não costumo colocar elástico, tá? Eu costumo usar regulador ou elástico. Por quê? Se a gente coloca regulador mais elástico, a alça fica grossa. E aí o regulador não anda. Então, ou a gente põe regulador, ou a gente põe elástico. Então, no caso desse cropped, o que a gente precisa para desenvolver ele, né? Qual matéria-prima? A gente precisa do tecido de fora, que no caso é o crepinho, o tecido de malha por dentro. A gente precisa da modelagem separada, né? Do que é tecido e do que é forro. E a gente precisa também dos reguladores. E os reguladores não é só o regulador, é regulador mais argola. Por quê? Enquanto em uma extremidade vai regulador, na outra extremidade vai argolas. Olha aqui. Então, sempre quando a gente está falando de usar regulador, a gente precisa comprar regulador mais argola. A alça poderia sair embutida daqui? Poderia, mas o ideal é que quando você vá produzir com o regulador, você use regulador mais argola, tá bom? Então agora eu vou passar para os shorts, porque os shorts eu tive que fazer essa gambiarra aqui, porque nesse bustinho fininho ele não prende, né? Então eu já virei ele de costas, vocês já viram que não vai zíper, né? É uma peça que o fechamento dele na frente não vai elástico, mas atrás vai bastante elástico. Então, aqui, igualzinho ao cropped, ó, a gente usa um forro por baixo, porque o crepinho é bem fininho, então a gente não pode fazer o short só de crepinho, a gente traz também o forro por baixo e um forro mais fluido, mais leve, mais solto, para não pesar o caimento aqui dos shorts. Então, quem olha esses shorts, vocês concordam comigo que não dá pra ver que por baixo vai forro, né? Então, tem que ser um forro bem levinho, tá? Na parte das costas, como vocês já viram, a gente poderia ter feito esse short saia de duas formas. Ou a gente colocava um zíper invisível aqui, que seria a primeira forma de fechamento, ou a gente coloca o elástico nas costas, que é usado para dar elasticidade na hora destes shorts entrar no corpo. Porque se a gente não põe o elástico, vocês lembram, o tecido é plano, o tecido não estica, aí logo não vai entrar. Então, precisa ou um ou outro, ou zíper ou elástico. Vocês podem escolher o que for melhor para vocês. Eu gosto de elástico, vou explicar para vocês por quê. Quando a gente vende uma peça de elástico, a gente pode ter uma flexibilidade de tamanhos. Então, por exemplo, o P do meu shorts veste um 36, mas também estica até um 38. Então, você que é lojista, que está chegando agora, que tem dúvidas do que é melhor usar, sem dúvidas, eu recomendo elástico. O zíper, por a gente falar de um tecido plano que não estica, a gente acaba se limitando a uma única medida de cintura. Enquanto o elástico traz essa flexibilidade da gente trabalhar com uma cintura 36, uma cintura 38, e aí você vai ter uma peça coringa que vai vestir mais tipos de mulheres que tenham um quadril diferente. Então, por exemplo, ou você vai fabricar no zíper do PP até o GG para conseguir chegar num 34, 36, 38, 40, 42, 44, ou você vai fabricar com elástico PMG, porque o seu P ele pode vestir um 34, 36, ou um 36, um 38, um 38, 40, um 40, 42. Quando a gente utiliza o elástico, a gente flexibiliza essa possibilidade de entrar, né, em dois manequins diferentes, em dois modelos diferentes, vamos dizer assim. Então, eu particularmente eu amo. Esse conjunto é um conjunto que no verão eu fabrico muito em liso, em estampado. Ele é top de vendas, tem várias formas de amarrar e tem várias clientes que compram comigo. Algumas pedem para essas fitas serem mais longas, né, mais compridas.
e a gente faz dessa forma mais comprida também. E algumas clientes pedem bojo. Nessa peça não tem bojo, mas quando você faz o desenvolvimento do zero, você consegue fazer a modelagem para que a sua peça tenha bojo. Aí a gente precisa de um gabarito, uma marcação de aonde vai ser costurado esse bojo, tudo bem? Gente, agora eu vou passar para a camisa, porque eu tô vendo pela hora que eu tô estourando um pouquinho o meu tempo. A Bruna daqui a pouco vai entrar para dar dica de modelagem para vocês. E eu vou falar agora rapidamente sobre essa camisa. Essa é uma camisa de linho, de uma marca que eu acabei de fazer. Então aqui nesse maneco a gente tem dois tipos de tecido. Na camisa a gente tem tecido plano, que é o tecido de linho. E no body a gente tem o tecido de malha, que é o tecido de suplex. Por quê? Enquanto a camisa a gente quer um caimento mais solto, o body a gente quer que fique justo. Então vocês concordam comigo que não dá pra gente usar tecido plano, linho, viscose, tricoline pra fazer body? Não dá. Pra fazer body a gente precisa usar tecido da categoria de malha, porque a gente quer que ele fique colado no corpo. Então, pra fazer esta camisa, o que se requer? O que vocês imaginam? Respondam aqui pra mim nos comentários o que vocês acham. Além de, claro, a modelagem, fazer o corte, os botões, que é visível. O que mais que vocês imaginam que precisa? Vou mostrar pra vocês a gola. A parte da gola, ó, vou até tirar do manequim. A parte da gola, ela vai entretela. Então, pra gola ficar mais dura, pra gola ter este caimento bacana, na gola da camisa vai entretela. No cobregola também vai entretela. E toda essa partezinha aqui dos caseados vai entretela. Então, vocês conseguem ver que essa parte aqui, ela é mais grossa do que essa? Isso é a reação que dá a entretela. Então, a entretela faz com que esta parte fique mais dura e se comporte melhor do que o linho, que é mais leve, tá? Então, para fazer a camisa, linho, botões, entretela e maquinário especial para fazer caseado, que não é qualquer máquina que faz caseado, não é qualquer costureira que consegue fazer caseado, tá? Vamos para o nosso último modelo, que é este body. E esse body aqui, eu já expliquei para vocês que ele é de suplex. Vocês olhando daí, o que parece? Parece que vai bojo? Vamos ver se o olho de vocês já tá apurado. Vai bojo ou não vai nessa peça? Essa peça vai bojo. Então, vou mostrar pra vocês agora como que é feita a colocação do bojo por dentro. Ó, o bojinho é costurado por dentro, tá vendo? Então, o bojo vem com essa costura na parte de dentro. Então, a gente não pode só pôr o bojo de qualquer forma. A gente precisa fazer a medição, a gente precisa de um gabarito de bolso para conseguir fazer a colocação desse bojo. Aqui, o fechamento, o acabamento desse body, ele é com viés também. Então, aqui precisa de um galãozinho. Vou mostrar para vocês aqui mais de perto este lado. Vai um galão para fazer o fechamento. Essa peça eu pilotei com fecho embaixo, porque a cliente pediu para ver como ficava. Mas ela percebeu e ela concluiu, assim como eu, que fecho embaixo em body machuca, incomoda. Essa é a minha opinião. Então, a produção desse body, embora piloto esteja com fecho aqui embaixo, a produção dele foi feita sem fecho embaixo. Porque na prova da piloto, a cliente concluiu que incomodou. Então, a cliente falou, Marcela, vamos eliminar esse fecho. E mesmo desde o início, eu ter recomendado que fosse feito sem fecho, ela mesmo assim quis testar. E tá tudo bem. O momento da piloto é o momento da gente testar. É o momento da gente testar o bojo, é o momento da gente testar o fecho. E o importante é de vocês saberem que para a colocação dos bojos,
não existe uma regra. A gente pode colocar bojo 38 numa peça P, ou a gente pode colocar bojo 40 numa peça P. Isso é escolha exclusiva do cliente. O cliente vai dizer se o bojo vem 38, 40, 42, 44, 48, 46, casando com PMGGG. Então a gente costuma fazer esses testes na piloto também. Aqui é um bojo 40 ou 42 e essa peça ela foi aprovada como M. Então a produção dessa cliente como ficou? O bojo 40 na peça P, o bojo 42 na peça M e o bojo 44 na peça G. Então, o cliente tem total flexibilidade, não existe regra e vocês podem escolher o bojo que coloca. Então, aqui nessa peça, a gente precisou de o tecido, que é um tecido de suplete de poliamida, precisamos do bojo. Aqui nós não precisamos de feixe, não precisamos de regulador, nós precisamos apenas do aparelho de colocar o viés, porque as alcinhas foram colocadas com formato de viés. Então, essas foram as peças que eu separei de malha e de tecido plano para mostrar para vocês começarem a apurar o olhar de vocês. E agora eu vou chamar uma convidada especial, que é uma pessoa da nossa equipe, que é de longe a modelista mais experiente que já passou aqui com a gente nesses 8 anos de confecção. Ela trabalha com modelagem industrial. Isso significa que é uma modelagem feita no computador. Ela que faz a simulação 3D. Então a Bruna tá aqui online. Bru, é só você clicar aqui na tela, tem um botão solicitar para participar da live. E aí quando você clicar nesse botão eu vou aceitar aqui e você vai entrar com a gente. A Bruna, ela também vai dar um módulo do nosso curso, que é o Confecção Lucrativa, e ela vai trazer noções básicas de modelagem. Deixa eu ver se eu consigo convidar a Bruna. Vou mandar um convite para você, Bru. Ver se você aceita e consegue entrar aqui agora com a gente. Oiê! Oi, bom dia! Bom dia! Muito obrigada! Imagina! Obrigada a você por aceitar o convite. Bom dia, pessoal! Como a Marcela já falou, eu sou a Bruna. Trabalho com a Marcela lá na New York, faz um tempinho aí. E desenvolvo modelagem industrial com simulação 3D. Meu trabalho é de freelancer, mas tenho parceria com a Marcela e dá super certo. Eu vim falar um pouquinho para vocês, batendo com o que a Marcela já falou sobre tecidos e o que isso influencia na modelagem e no trabalho da modelista. A Marcela estava explicando ali sobre os tecidos, sobre o tipo de peça, sobre como ele reage sobre o corpo. E o que a gente veio agregar com a minha conversa aqui é como isso tem que ser alinhado com o cliente como estilista, digamos assim, como a pessoa que desenvolve a peça. Porque, afinal de contas, não somos nós que desenvolvemos a peça, nem a Marcela, nem o modelista. Quem desenvolve, quem cria aquela ideia é o próprio estilista, a pessoa, a dona da marca, a dona da loja, que quer ter suas peças próprias. Ela que vai pensar na cor, ela que vai pensar no caimento e o que ela quer com isso. E esse alinhamento das expectativas tem que ser muito, muito real e muito, digamos assim, do papel do modelista com essa pessoa, com o estilista. A gente tem que falar tudo muito a mesma língua com a pessoa que vai costurar, para que realmente no final chegue uma peça que bata todas as expectativas e fique linda no corpo. Então, como isso interfere na escolha do tecido da peça? A Marcela estava ali mostrando algumas peças como body, como blazer, e já explicou lindamente a diferença dos dois no caimento dessa peça final. Por que o modelista precisa saber disso? Porque existe todo um estudo de folga de vestibilidade. A gente trabalha com uma tabela de medida de corpo real. Então, a gente trabalha com um P, um M, um G. Não que todas as marcas tenham que ter a mesma medida de tabela de corpo. Mas a gente tem um padrão aí na indústria que a gente consegue seguir até para que o produto seja usável, né? Tenha uma boa vestibilidade. Então, a gente trabalha com essa medida de corpo. Só que no corpo, a peça não necessariamente vai ter a medida do corpo. Então, vamos dar um exemplo.
uma peça, um corpo P, que tem um busto 88 e uma cintura 68. A gente vai medir uma peça de body, que é uma peça de malha, que tem elasticidade, que ela usa essa elasticidade na hora de vestir. Você vai medir o busto da peça, por um exemplo, ela não vai ter 68, 88, que na metade seria 44. Ela vai ter 40, ela vai ter 38, porque essa peça, ao vestir, ela estica, né? A mesma coisa se aplica a uma camisa de linho. A gente tem um busto 88, que seria na metade da peça 44, mas ela não vai ter um busto 44, porque se ela tivesse aquela medida de busto 44, ela não serviria na pessoa. Não entra, porque a pessoa ela vai vestir, ela não tem folga de vestibilidade, que a gente chama. E isso tudo também vai de contrapartida com o que o próprio estilista, o desenvolvedor da peça quer. Não adianta a pessoa que está desenvolvendo a peça, que tem a sua ideia na sua mente, ou que pegou uma referência de outra imagem, de outra peça, imaginar uma peça ampla e a pessoa que está fazendo o molde desenvolver ela justa, pequena, né? Esse alinhamento de expectativa não vai bater. Porque... É muito importante, né, alinhar. Por isso, essa conversa inicial é muito importante. A gente precisa saber quais são as expectativas do cliente com a peça, se ela quer uma peça ampla. A imagem de referência, nesse caso, ajuda muito, porque a gente consegue enxergar, né? Nós somos muito visuais, quem trabalha com esse ramo. Então, mas a gente precisa ter essa conversa com o cliente. Se o cliente puder nos passar já... eu imagino, você não precisa saber de modelagem para poder dar esse direcionamento. Você precisa saber o que você quer. Eu imagino que essa peça mais ou menos tenha, sei lá, 100 de busto, porque eu quero que ela fique larga assim, sabe? Eu quero que essa manga vá até o cotovelo mais ou menos aqui. Claro que o modelista, como no seu papel de desenvolvedor do molde, a gente vai conseguir cruzar essas informações e ver o que é possível, o que é real, o que é certo de se fazer. Mas esse direcionamento é muito importante, principalmente quando você está desenvolvendo uma marca nova. O que a gente viu com essa pandemia é que tem muita gente querendo empreender. Isso é muito legal. Mas também tem muita gente por aí passando a perna nos outros e que não é nada legal. Então, você precisa entender desse caminho para que a gente consiga ter um bom resultado no final. Então, a gente precisa saber, você como desenvolvedor de marca, você precisa ter esse conhecimento que é básico, mas que vai fazer total diferença no final da sua peça. Sim, e uma dica para quem está começando agora e não sabe como dar essas referências de medida, ela pode pegar uma peça dela, uma peça que já é da loja, uma peça própria e falar, olha, eu imagino que a peça P tenha tanto de busto, tanto com a manga, que o tronco seja comprido. Então, ela pode ser a própria referência se ela vai ser a modelo de prova, no caso da dona da marca. Que é o que acontece muito aqui hoje com a gente, né, Bru? Geralmente, as modelos de provas são o desenvolvedor, é a dona da marca que chega e fala como ela quer. Então, a gente tira muitas vezes as medidas, ou se a gente está fazendo atendimento por chamada de vídeo, a gente pede para a cliente vir com uma fita métrica para a gente ter um ponto de partida. Isso faz com que a nossa pilotagem tenha maior eficiência. Então, fica uma dica para vocês também, quando estiverem fazendo fora com outras modelistas, outras piloteiras, usar sempre uma medida base, uma medida referência para dar este norte, este ponto de partida. Colocou muito bem. Eu até vou dar um exemplo dessa semana que eu estava atendendo umas clientes aqui da minha região. E daí a gente consegue fazer essa conversa presencial e pegar as peças. E elas não têm conhecimento, digamos assim, na área. E elas estão iniciando agora. Elas são meninas novas, né? Mulheres novas, bem novinhas. E elas andam de cavalo. Elas competem, tudo. E elas querem desenvolver uma marca de roupas para competições de cavalo. Caraca! Só que elas não têm conhecimento de acabamento, mas isso não impede elas de empreenderem na área, elas estão aprendendo. O que elas fizeram? Elas me procuraram, elas vieram até mim com várias roupas que elas têm de outras marcas brasileiras, marcas importadas, e elas falaram exatamente assim: eu gosto desse acabamento nessa manga
isso aqui eu não gosto, então eu não quero. Elas não sabiam dizer que isso era uma bainha, que isso aqui era um punho. Elas não têm esse conhecimento. Mas elas sabiam o que elas gostavam, o que elas não gostavam. O que funcionava. Fundamental, né? Sim, o que funcionava para elas, porque é uma roupa bem específica e cada coisa tem uma função nesse tipo de roupa, né? Não é só um recorte, é um recorte porque precisa aderir à sela do cavalo. Então, e elas sabiam dizer exatamente, porque elas andavam de cavalo. Então, eu acredito que o produto delas vai ficar fantástico, porque ele vai ser extremamente funcional. E elas não têm conhecimento na área. E é exatamente o que você falou, isso eu gosto, isso eu não gosto, esse acabamento eu gosto. E aí a gente pode dizer, aqui vai entretela, aqui não vai, aqui é fechado na galoneira, é na overlock, é na reta, é barra com 2 viras, com 3 viras, italiana, enfim, e a gente começa a dizer. E vocês, como clientes, no caso que nos procuram, que procuram outros profissionais, vocês vão com esse norte, com esse pensamento, com essa ideia. E a nossa função aqui é dizer, ah, mas isso aqui tá aqui por causa disso, disso e disso. Se você tirar isso daqui, vai acontecer isso. Você quer dessa forma? Você não quer dessa forma? E assim a gente vai alinhando para que no final fique um produto que seja, digamos assim, seja possível de se produzir, que seja possível de se usar e que atenda todas as expectativas do cliente. É exatamente falar na prática a reação de tecido. Porque às vezes a cliente chega com um saco de tecido que ela comprou no fornecedor, uma foto do que ela quer, e aquele tecido não serve para fazer aquela. Então a gente, como já trabalha, já atua, a gente tem um olhar apurado para a reação de tecido. E isso que você falou da nossa função é exatamente. Porque se, eu não quero que esteja duro, tira a entretela. Aí a gente vai falar, bom, mas a gola vai ficar meio xoxa, meio, né? Então, a nossa função é exatamente essa, é orientar. E foi muito legal que você trouxe essa objeção, que a dona da marca não precisa entender. Ela não precisa ter curso. Ela fazendo aqui a jornada, ela vindo com a gente nas lives, ela falando com a gente no WhatsApp, a gente traz essa orientação. E a decisão, a tomada de decisão que eu tive de fazer essas lives todos os dias, eu já falei para vocês, mas quem tá aqui ainda não viu, é porque todo dia no WhatsApp eu respondo as mesmas perguntas. Sim. Você deve passar por isso também, né, Bruno? Com certeza. Por isso que eu até falei da quantidade de pessoas querendo empreender e indo para o ramo da confecção para isso. É todo dia, todo dia. Todo dia a mesma pergunta. Então, se a gente se une para fazer conteúdo de valor, para tirar as dúvidas, a gente ganha tempo. Porque, gente, eu passo mais de 5 horas por dia respondendo no WhatsApp. Eu não sei como que é você aí, Bru, mas a gente demanda muito tempo. Por dia chega no nosso WhatsApp mais de 20 solicitações de orçamento. Então, se a gente for parar e orientar cada cliente que está vindo pedindo o orçamento, a gente não trabalha. Que qual é o nosso serviço? É cortar, é modelar, é riscar, é fazer enfesto. Então, este conteúdo que a gente está trazendo para vocês é para trazer estrutura, para trazer conhecimento básico, para que vocês do lado daí consigam solicitar para a gente do lado daqui. E que a gente caminhe juntas nas nossas ideias, né? Sim, com certeza. Facilita o nosso trabalho, facilita a vocês não se frustrarem como clientes, né? E chegarem no final, porque, que nem a gente falou, existem N profissionais no mercado. A Marcela falou sobre o trabalho que eu desenvolvo, que é de modelagem industrial, com simulação 3D. Essa é a maneira que eu desenvolvo meu trabalho, que eu bolei o meu plano de negócios para atender os meus clientes. Eu quero prestar suporte do início até o final, eu faço ficha técnica, tudo, mas existem N maneiras e não tem nenhum certo ou errado. Existe gente no mercado que faz modelagem manual, que vai lá e risca no papel. E ok, o que importa é o resultado da peça. São maneiras de fazer a mesma coisa. E vocês, como clientes, precisam entender uma noção básica para que consigam cobrar, não é essa palavra, mas que consigam passar para esses profissionais. Supervisionar, né? O serviço da modelista, da peloteira, da cortadora, da costureira. Independente se ele for fazer modelagem manual, modelagem no computador, enfesto manual, enfesto com máquina de corte, com programa ou sem programa, né? Sim, é exatamente isso. E eu vejo muito, principalmente nos grupos que eu participo, gente vendendo modelagem, kit de modelagem é R$19,90, kit de modelagem é R$29,90. E às vezes os clientes chegam com essas modelagens que são bases compradas na internet, achando que isso é o suficiente para o cortador executar e depois a costureira costurar. Gente, a reação de tecido é uma para cada tecido. Se aquele modelista que fez aquela modelagem,
ele não fez para o tecido que você está desenvolvendo, não vai dar bom no fim da linha, vai dar ruim. E aí você vai culpar quem? Você vai culpar a costureira, o cortador? Não, é um molde que você pagou barato no pacotão do molde a R$29,90 e que é um molde genérico, vamos dizer assim. Serve como uma base, como um direcionamento? Serve, mas não serve para produção específica. Então, é muito importante todas essas noções para vocês minimamente saberem supervisionar o trabalho. Outro ponto muito importante que a Bruna tocou é que essa é a forma que ela desenvolveu para atender as expectativas dos clientes. A simulação 3D, vir junto com a ficha técnica. No meu entendimento, enquanto dona de confecção, para mim é fundamental. De obrigação e responsabilidade da modelista liberar a modelagem com a ficha técnica. O que significa a ficha técnica para quem está chegando agora? É a receita do bolo, é em qual máquina que vai passar, é fechamento na galoneira, é fechamento na overlock, a barra tem 2 viras. Qual passo primeiro, qual passo segundo. Se a modelista não libera com a ficha técnica, chega na piloteira ou na costureira, pode dar ruim. Então, precisa de uma modelista responsável. Você comprar esse pacotão de modelagem na internet a R$29,90 não vai resolver o seu problema. O que vai resolver o seu problema é ter uma modelista experiente como a Bruna, é ter alguém de confecção experiente como eu, para tocar o barco do início ao fim. Então, vamos falar de base de preço de modelagem. As modelagens que a gente orça diariamente vai lá de 130 a 280. 130 se for um top básico, 280 se a gente estiver falando de um blazer complexo com forro. Então, a faixa de preço de modelagem de mercado é essa. Então, tudo que vocês encontrarem muito barato aí no mercado, desconfiem. R$30, R$60. Isso não vai dar bom no fim das contas. Vai dar bom uma pessoa que te acompanha do início ao fim. Na verdade, é um tiro no escuro, né? Dentro daquele pacotão de modelagem, pode ser que 30% vista ok, e os outros 70% não foi feito um teste, não foi feito nada, não foi feito reação de tecido e não vai vestir ok, e você vai perder dinheiro, tempo, tecido, né? Desgaste, muita gente que desiste nesse meio do caminho, a gente sabe que existe, né? A gente muita gente dia a dia. E não é legal, você não tem um acompanhamento. Aqui a gente fala sobre acompanhamento. A gente vai pegar o seu projeto, vai fazer do início, meio e fim. A gente vai terminar ele e vai terminar da forma como que você quis, o cliente quis, e o cliente idealizou, né? E você pega uma coisa pronta na internet, é aquilo. Você não tem um acompanhamento. Ou ele tá bom ou ele não tá. Ou você vai saber mexer e alterar aquele molde, que não é o caso. Grande maioria. E quando a gente fala de pegar na internet, gente, para quem tá entrando agora, é pegar o molde pronto na internet e não a foto pronta. Quando você pega a foto pronta, uma foto inspiração, tá tudo bem. A gente tá super acostumado a trabalhar dessa forma. O cliente manda foto inspiração e a gente faz uma simulação 3D de acordo com a foto e a cliente fala, tá bom, tá ruim, muda aqui. Né? Até mesmo esse blazer que eu mostrei ali no início da live. A foto referência que chegou da cliente, a Maria Eduarda, era um blazer meia manga, lembra? E aí na simulação, ela falou, poxa, não gostei dessa manga. Acho que é 7/8, né, Bru? Sim, é uma manga mais curta. Simula comprida, aí a gente pegou, a Bruna pegou na simulação dela, aumentou a manga e passou a simulação 3D no WhatsApp. E aí a cliente falou, preferi manga longa. E aí a gente seguiu com a produção manga longa. No dia da prova da piloto, ela me aprovou, ela amou. Então, o que a simulação 3D trouxe de salto pra gente? Alinhar a expectativa desde o início. O que se você compra aí na internet com um modelista que só vende a modelagem, ele não te dá essa garantia no final. Então, a mentoria que eu tô dando também, que eu vou abrir o curso no dia 20, para acompanhar vocês nesse início de processo do início ao fim, é exatamente para isso. Porque hoje, gente, a minha confecção e a agenda da Bruna, a gente não tem capacidade de atender todo mundo. A agenda da Bruna de modelagem tá para daqui 1 mês e meio, né? A minha agenda de corte e costura tá para daqui 4 meses. Por quê? Porque a gente trabalha com planejamento. Então, a gente está fazendo agora verão 2022.
Por quê? Porque nós já atuamos no mercado enquanto modelista, enquanto confecção, e os nossos clientes que já estão habituados, eles sabem que agora é o momento de desenvolver verão. Não é mais o momento de inverno. O inverno já está pronto, chegando na loja, já está sendo vendido o inverno agora. Então, é importante você que está começando agora nesse desenvolvimento, você vai começar, não é o inverno, é o verão que você vai começar agora. Para lá em agosto, setembro, tá aprovando as peças e a produção tá chegando. Certo? Pode prosseguir, Bruce, se você quiser. Não, Se tem mais alguma coisa. Tava lendo ali embaixo. Só com certeza concordo com você. Isso tudo é uma questão de planejamento. Tenho certeza que acontece muito com você também, muito aqui comigo. Todos os dias chegam pessoas falando: ai, mas é urgente, eu preciso para semana que vem. Ai, mas eu, né, preciso dar start nesse produto. Ou clientes novos que estão começando as suas marcas agora e querem estar lançando o produto mês que vem. E não é assim que funciona, né? Planejamento é tudo. E existe vários pontos que, olhando de fora, a gente não consegue identificar, né? As pessoas não conseguem identificar, mas existem muitas etapas a serem seguidas. E é onde existe a frustração, né? De você achar que daqui a um mês tá tudo certo. Não, é só criar uma marca, uma etiqueta, fazer a roupa e tá tudo certo. Papo. Não é bem assim, né? É um trabalho que precisa de muita organização, muito planejamento, A gente até fala, a gente se conversa todos os dias e a gente até fala, o nosso diálogo, tem que estar tudo muito bem alinhado para que isso consiga ocorrer da melhor forma possível, né? Sim. Então, a maior dica que eu tenho para dar para todos os lojistas que estão aqui com a gente, que estão começando agora, é planejamento. Escolham pessoas responsáveis para acompanhar vocês no processo do início ao fim. Tenham certeza que aquela modelagem que vocês estão comprando, na hora que vocês pilotarem, se precisar de um ajuste aqui, um ajuste ali, a modelista que fez vai estar disponível para fazer esses ajustes. Tenham certeza que a modelagem que você está comprando está acompanhando uma ficha técnica. Tenham certeza que vocês estão tratando com pessoas profissionais. Comecem pelo menos 3 meses antes. Então, se hoje a gente está no mês de maio, comecinho de junho, né? Que daqui a pouco a gente entra em junho. Você quer junho, julho, agosto. Se você quer lançar uma coleção em setembro, comece no final de junho. Né? Começo de julho no máximo. Então, tenha pelo menos 3 meses de tempo, de time para essa coleção sair do papel. Não tenha pressa. A Bruna falou, quando o cliente chegar, mas é só uma blusinha, mas é só uma modelagem, eu quero para a semana que vem, eu preciso tirar isso do papel. Bru, eu não sei você, mas eu nem costumo pegar esse cliente mais. Por quê? Quando o cliente chega com essa energia de pressa, de afobação, faz com que eu coloque pressão na modelista, faz com que eu coloque pressão na piloteira, faz com que eu faça o corte rápido, faça com que eu bote na costura rápido. E aí, a energia de pressão, de ansiedade, vem junto no processo e faz com que o processo não ande, com que o processo dê problema em todas as etapas. Então, eu aprendi. Eu prefiro não pegar esse cliente do que fazer um processo às pressas aí e sendo cobrada. E, gente, modelagem não faz com pressa, costura não faz com pressa. Para um acabamento perfeito, a gente precisa de muita atenção, muita informação e muita comunicação em todas as etapas. E a peça piloto agora, falando sobre esse assunto, mas entrando outra linha de pensamento, você falou sobre peça piloto ali. Que você apontou no começo da live. Todas essas peças que estão aqui são peças piloto. Então, tiveram alterações depois disso. Teve ajustes. A peça piloto, tem muita gente que me procura, que te procura. E assim, quer economizar na peça piloto, porque paga por peça, né? Então, assim, precisa ajustar alguma coisa, ou mudou algum tipo de acabamento, não quer fazer uma outra peça piloto. Gente, não façam isso. Gastem ali um pouquinho mais nesse momento para não gastar um monte depois. A peça piloto, o nome já diz, ela é uma peça piloto, ela é uma peça referência. Ela tá ali para dizer que o botão é desse jeito, que a bainha é daquele jeito, que foi usado esse tipo de acabamento. Porque senão depois a pessoa que for fazer a produção, ela vai olhar, ela vai seguir pelaquela peça. Ou ela não vai ter um norte e ela não vai saber o que fazer.
Gente, a piloto é a forma que vocês têm de segurança, de a confecção, a produção em grande escala ficar igual. Então, eu quero esse acabamento, eu quero esse tipo de costura, vai passar por essas máquinas, é essa qualidade, é Eu essa a já vi. reação do tecido. Então, a piloto, como a Bruna falou, é importantíssimo. Não queiram economizar na piloto, pelo amor de Deus, senão vocês vão ter um prejuízo muito maior lá na frente. Sim, eu já vi muita gente tendo que fazer gambiarra depois na produção, porque É. não gastou uma semana a mais para fazer uma outra piloto, Sim, sabe? e outra coisa que é muito importante falar, você aprovou uma piloto de uma modelagem com um tecido que é um suplex, aí você não encontrou o mesmo suplex no mercado para comprar, você comprou de outro fabricante, outro fornecedor, gente, a reação de tecido ela é certa. O que um suplex dá de reação não necessariamente vai dar de reação no outro. Pode ser exatamente a mesma composição, 90% poliamida 10 elastano, mas se não é o mesmo fabricante, não vai dar o mesmo caimento, a mesma reação. Repilotem, façam de Às novo. vezes, Ou melhor, façam a piloto já tendo o tecido da produção comprado e estocado. Porque principalmente agora na pandemia, está acontecendo muito. A gente pilota, dá bom, o cliente amou, aprovou, na hora de comprar na grande quantidade, tem acabou no mais. fornecedor. Como é que fica? Às vezes até no próprio fornecedor de uma cor para outra. Eu que trabalhei em indústria, dentro da indústria há bastante tempo, a gente vê que às vezes o branco reage de uma forma, o preto reage de outra, porque são tingimentos diferentes, não vieram do mesmo lote. E isso Sim, acontece. acontece. A gente A tem gente aqui na as nossas digamos assim, como resolver isso. A Marcela tem como resolver isso, a gente sabe, a gente lida com isso todos os dias, mas acontece. O cliente não necessariamente vai ter que resolver aquilo daquela forma. Mas quando a Sim, gente fala alguma coisa, ou quando a gente passa um prazo um pouco maior, a gente sabe que tem gente que acha que é por talvez má vontade, ou não preguiça, é. não é A gente segurança. precisa daquele tempo, a gente precisa daquele Sim, planejamento. Não é por chutar uma data ou falar alguma coisa. Se a gente sim. está falando, que a gente tem propriedade nisso. E desconfiem quando você fechar com uma modelista e a modelista falar amanhã eu te entrego. Com uma Né? confecção daqui 10 dias está pronto. De 100 peças, em 20 dias eu faço. Gente, desconfie, tá? Eu venho percebendo que todos vocês passam por isso, né? Pelos feedbacks que eu recebo até no WhatsApp. E essa história de reação de tecido que a Bruna falou é importantíssimo de uma cor para outra. Como a gente vê na prática que uma cor reage diferente? Porque às vezes o mesmo tecido do fornecedor no branco, no preto, tem caimento diferente e a largura do tecido dá diferente. Então, a gente deita na mesa para fazer o enfesto, fazer o risco, fazer o corte, o preto mede 1,60. Aí chega o branco, mede 1,48. Então, o branco é 12 centímetros mais curto. E aí? Vocês acham que a peça no corpo vai dar a mesma coisa? Não, não vai. Então, é importante que a cliente que esteja também trabalhando, ela saiba que a tabela de medida do preto é um, que a tabela de medida do branco é outro e que a reação no corpo de uma cor para outra muda. Isso é importantíssimo. A gente orienta sempre. E se você ainda não passou por essa orientação, por esse atendimento com a gente, é muito importante você saber. Reação de tecido acontece muito e vocês precisam estar preparados para todas essas surpresas, estando trabalhando com profissionais experientes na área para não terem prejuízo de tempo e prejuízo econômico, porque hoje também tempo é dinheiro, né, Bruno? Com certeza. E isso tudo é muito estudado pela gente. A gente monta uma peça, a gente analisa, claro. Mudou pouquíssima coisa, que não vai fazer diferença real no final. A gente vê a diferença, mas que ela não vai deixar, digamos assim, de ter venda por causa daquilo, a gente aprova. Se tem, a gente muda. Então, isso tudo é muito estudado e muito avaliado antes. E Muito. eu acredito que todos, como clientes, procuram um serviço que seja dessa forma. Isso aqui Sim, não é uma propaganda, digamos assim, do trabalho que a gente desenvolve, e sim de uma maneira alguma. orientação para que não importa com quem que você vai trabalhar, exija esse tipo de trabalho, né? Esse tipo Isso, de prestação de serviço, não é qualquer coisa exatamente isso. que fale que vai entregar 100 peças daqui a 4 dias, que a gente sabe que isso não é real e que provavelmente não vai dar boa, né?
E aí mexe também com o nosso estresse, o nosso psicológico, que muitas vezes, eu sei, você sabe, chega cliente aqui louca, de cabelo em pé. E não é isso que a gente quer para vocês. Então é por isso que a gente está aqui, por isso que eu estou aqui, né? Que eu insisti tanto para a Bruna estar também. A Bruna, assim como eu, está vencendo várias barreiras, que é dar cara na rede social. Gente, não é fácil, não é tranquilo. Enquanto a gente vê um monte de gente por aí vendendo curso, dando palestra, não é. Existe muito trabalho, trabalho duro. Existe muito teste para a gente saber o que dá bom e o que dá ruim. E existe muitos desafios internos nossos em estar aqui todas as manhãs com vocês, em gerar conteúdo, a ter feito a escolha de fazer esse curso, que é essa mentoria. Então, quem estiver com a gente no dia 20 e fizer essa escolha de estar nessa mentoria, de ser acompanhado nas suas coleções por nós de perto, vai ter esse diferencial. Então, vocês não vão precisar obrigatoriamente fechar a produção com a nossa modelista, com a nossa costureira, mas a nossa mentoria vai te dar autonomia de escolher profissionais capacitados e avaliar se esses profissionais realmente são bons para estar junto com vocês nessa jornada. Porque eu tenho certeza que o que vocês querem são produtos lindos, com acabamentos perfeitos. Vocês querem autonomia. Vocês não querem mais ficar dependendo do estoque do fornecedor de vocês. Vocês querem ter exclusividade. E é exatamente tudo isso que a gente vai dar para vocês na confecção lucrativa, nesse curso que a gente vai abrir as turmas no dia 20. Bru, eu estou muito feliz da sua participação. Eu estou muito feliz de você como professora no nosso curso. Eu estou muito feliz de ter feito essa escolha, porque diariamente eu tenho recebido mensagens e áudios de pessoas falando: Marcela, continua, Marcela, esse conteúdo foi muito bom para mim, e isso me motiva a continuar. Então, se essa live, esse conteúdo foi bom para você, deixa esse feedback aqui pra gente ter esse ânimo de continuar a estar aqui com vocês. Eu quero falar um pouquinho, assim, agradeço de verdade pelo convite, de verdade. A gente já se conhece aí há um tempinho e você sabe o quanto eu sou reservada e, nossa, para eu aparecer aqui não é uma coisa assim tão fácil. Tem gente que trata isso como simples, né? E já tem esse dom, essa coisa, eu não tenho. Então isso me tira total da minha zona de conforto. E eu já falei para você, eu já falei com meu marido, já falei várias vezes que a Marcela, ela apareceu na minha vida para me tirar da zona de conforto, entende? E eu acredito em destino, eu acredito que as coisas acontecem como elas têm que ser. Então, se a gente se encontrou nessa vida, foi para isso. E eu te agradeço de coração, porque eu acredito que está sendo uma evolução muito grande para mim aparecer aqui, dar aula no curso online. Isso tudo é muito me engrandece muito. Assim, eu sinto que eu estou aprendendo muito com isso também. Eu também. Muito obrigada. Eu que agradeço, eu estou aprendendo muito e quero cada vez mais transmitir tudo que eu aprendi nesses 8 anos. Para você que está chegando agora, economizar esse tempo e pegar toda essa visão de 8... Você tem quantos anos de modelista, Bruno? Eu trabalho no ramo, meu Deus, há 10? 10, Então, a Bruna tem 10 anos de modelista, eu tenho 8 anos de confecção. Então, que a gente pegue esse tempo de experiência e consiga passar para vocês e que vocês peguem essa visão. Para quê? Para vocês não terem que passar por muitos erros e erros antes do acerto, que muitas vezes é necessário, mas vocês escolhendo boas mentoras, bons prestadores de serviços, bons terceirizados, vocês vão obter êxito. Então, é isso. Eu não quero me estender. Acho que foi a live mais comprida que eu já fiz aqui. Eu agradeço você muito, Bru. Deixo o convite para o aulão do dia 20 para todos vocês estarem comigo. É uma aula gratuita. Eu vou dar um resumão do que vai ter na mentoria. Então, se você está ainda em dúvida se essa mentoria é para você, vem para o aulão do dia 20. Faz a inscrição aqui no link da confecção. Tem lá... o link, você faz o cadastro, aí você garante sua vaga. Isso já te vai colocar no grupo. Hoje o grupo está com mais de 80 participantes. No grupo, sempre quando eu finalizo a live, eu mando por escrito o resumo da live, porque se você não conseguiu acompanhar, eu vou mandar o resumo por escrito e você vai saber se é importante para você ou não acompanhar essa reprise. Então, essa reprise vai para o IGTV, essa reprise vai para o YouTube e esse conteúdo vai poder ser assistido e reassistido para você estudar. Para se hoje, agora, no sábado de manhã, você está tomando café com a família, não está podendo pegar papel e caneta e anotar tudo isso que a gente está falando, em um outro momento ser assistido com mais calma, tá?
Então, é isso. Eu estou deixando também o link do checklist, que a Bruna falou também aqui, do passo a passo, né? De modelagem, piloto, graduação. Gente, se você está começando agora, é fundamental que você baixe esse checklist. É um checklist gratuito, que vai estar lá os primeiros passos que você tem que dar rumo à sua etiqueta própria, à sua fabricação própria, quem são os profissionais que têm que estar junto com você nessa jornada, quais são os requisitos que você precisa ter, que não são muitos, né? Basta gostar de moda e querer ter uma marca própria, que hoje eu estou dando todas as ferramentas, estou dando todo o caminho das pedras para vocês. Então, baixem o checklist, façam um cadastro lá na aula. E é isso, a gente está aqui, o nosso direct está aberto para dúvidas. Aqui nos comentários a gente está respondendo todo mundo. É um prazer ter vocês todos e é um prazer ter você, Bru. Ai, gente, muito obrigada por ter estado conosco agora de manhã, foi muito legal. E espero fazermos isso mais vezes. Combinado. Muita gente, esse é o intuito, né? Nenezinho já tá chamando lá em cima. Um beijo. Gente, Tchau, gente.